Interessante que o brasileiro, nós como brasileiros, né, a gente tem um perfil muito amoroso, acolhedor, e a gente vê esse perfil, a gente vê a expressão desse perfil em tudo que a gente faz, na forma como a gente cria filhos ou é criado, na forma como, enfim, a gente vê isso acontecendo até o próprio processo, acho que de solidariedade como um todo. E, e a pandemia, né, na época da pandemia, eu acho que a gente reprimiu muito essa questão cultural, assim, a gente acatou o isolamento social, a gente mostrou um perfil extremamente individualista quando a gente decidiu fica em casa e dane-se o outro, né? Acho que muita gente fez isso e muita gente se apoiou na desculpa de que eu não quero ser aquele que transmite o vírus, né? Mas não por solidariedade, mas por mera individualidade e medo de adquirir o vírus, né? Isso foi uma coisa que ficou muito claro na pandemia e especialmente claro no processo pós-pandemia, quando a gente foi para a rua, assim, a necessidade que a gente tinha de um abraço, a necessidade que a gente viu de cuidar das outras pessoas, que muita gente ficou muito mal com essa. Não foi um processo de solitude, né? Foi um processo de solidão que veio, assim, avassalador nas pessoas. Quanto fez mal essa solidão, esse não envolvimento, né, emocional que a gente teve com as outras pessoas. Em contrapartida, a gente teve uma tragédia há pouco tempo atrás, né, que a gente está vivendo essa tragédia ainda, ela está longe de ter um fim, e ela aconteceu aqui do lado, e ela está acontecendo no mundo todo, né, a gente cada semana tem, parece, um lugar em algum país que está debaixo d'água, a gente teve essa situação que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e a gente viu um fenômeno oposto, assim, foi... Caraca, o que está acontecendo? Parece que eles estão recebendo até mais do que estão precisando e chegou um momento que, tipo assim, tá, a gente não precisa mais de trabalho e doação, a gente precisa entender logística e a gente precisa resolver como é que a gente vai reconstruir tudo o que está acontecendo. Então, a gente viu, assim, para mim, eu, eu lembro de chorar na pandemia, e olha que para mim fazer chorar tem que ser bom. Eu lembro de chorar muitas vezes na pandemia, de tristeza, de estar vendo assim, o quanto as pessoas estavam se distanciando, o quanto as pessoas estavam revelando um individualismo, um comportamento de tipo assim, tô salvando o meu, se vira tu, né? Eu me lembro assim de chorar por isso, lembro de fazer meu mapa com a Madu e não consegui fazer o mapa porque eu só queria falar sobre isso porque eu estava chocada com o comportamento das pessoas. Na época da pandemia, assim, eu me juntei com algumas instituições e eu ia entregar, assim, alguém precisava entregar cesta básica e fazer trabalhos em lugares porque ninguém mais queria ir. Os voluntários que trabalhavam frequentemente eram um passo para trás. Não, eu não vou mais no morro, né? E eu lembro de ir fazer esse trabalho porque alguém precisava fazer. E lembro que a máscara era uma coisa que nesse trabalho me incomodava muito, porque me distanciava das pessoas, eu me sentia muito mal, porque eu não podia abraçar, eu não podia me relacionar, e eu via a necessidade das pessoas de ter essa relação. E agora isso está acontecendo no Rio Grande do Sul, e a gente teve oportunidade de talvez rever um erro, né? E eu chorei diversas vezes ao longo desse último mês, de emoção de ver, tipo assim, caraca, olha o poder que a gente tem, olha a força que a gente tem, né? E quanta coisa a gente conseguiu fazer e ainda vai fazer, porque, assim... Vai longe. Vai muito longe, né? Tipo, na primeira semana, a gente, por exemplo, teve que rever o planejamento estratégico da escola até o final do ano, porque a gente precisou rever o planejamento estratégico, não em benefício da escola, mas em como é que a gente vai seguir ajudando. Então, a gente vai precisar mudar alguns lançamentos, a gente vai precisar drenar um pouco do nosso investimento que iria para outras coisas para esse fim, e também o nosso tempo, porque, enfim, como a gente não está lá e não pode dar o trabalho braçal, a gente está dando o nosso tempo aqui. Mas, claro... Só tô falando sozinha, né, gente? Mas que é um tema que tá muito forte para mim, assim. Mas claro que nesse processo a gente vê a expressão
da polaridade, que é uma coisa que é muito forte no Brasil, porque, de novo, a gente é culturalmente muito emotivo, se envolve demais com as coisas, e a gente polarizou não só a política, mas como tudo que acontece ao nosso redor. Até ajuda. Até ajuda a gente conseguiu polarizar, né? Algumas pessoas falam que quem está ajudando é oportunista, e outras pessoas, né, agradecem imensamente esse tipo de posicionamento que, enfim, várias pessoas no país estão se destinando a isso. A gente viu coisas assim que não, assim, a gente viu empresas gigantes parando e se solidarizando. Eu vi tem um vídeo de um cara que eu gosto muito, que é o Alfredo, um dos fundadores do G4, ele falando que ele agradeceu uma empresa que doou, não lembro ao certo, mas assim, muitas barras de proteína. É uma barra de proteína que eu adoro e normalmente as nutricionistas falam, mas ela tem umas porcaria dentro. Aí agora, para mim, é um motivo para eu comer ainda mais essa proteína. E ele falou assim, e ele para e fala, você tem noção que é uma empresa desse porte, médio para grande, fazer uma doação desse tamanho, né? Ele mexe na logística, no lucro, ele mexe, assim, isso é como se a empresa precisasse reconstruir tudo que ela já tinha reconstruído antes, né? Então, assim, a gente viu coisas desse tipo. Então, assim, não é nem eu, pessoa física, tirando dinheiro do meu bolso, fazendo uma coisa. São empresas movimentando coisas gigantescas para esse processo. Enfim, eu te pergunto, como você vê esse processo de solidariedade que a gente está vivendo, e especialmente como você vê, assim, as pessoas não atingidas intelectualmente expressando esse papel esse bando de oportunista ganhando fama em cima dessa história toda, ou como você vê o papel das pessoas mais emotivas sendo beneficiadas por tudo que está acontecendo, né, e agradecendo e sentindo o valor desse trabalho que o país, não só o país, a gente precisa reconhecer que o mundo inteiro se movimentou para isso, né? A gente teve pessoas gigantescas movimentando estrutura para ajudar o Brasil, mais especificamente o Rio Grande do Sul. Sim. Tá lindo mesmo, né, o movimento maravilhoso, todo. Maravilhoso. Agora, eu vou voltar lá pro começo da tua fala. Comparar com o que aconteceu na pandemia, ou o que não aconteceu na pandemia, né? Que foi essa solidariedade, esse olhar de apoio. Eu acho que o principal, o que eu consigo pensar, né? Que envolve aí, não sei se a gente aprendeu a lição, não acho que é isso. Eu acho que é o medo. Na pandemia, o fator medo estava muito envolvido porque estava todo mundo na mesma crise, no mesmo desastre. É muito difícil eu me dispor a ajudar o outro quando eu tô correndo risco. O que tá acontecendo agora, eu tô aqui segura. Eu sei que a minha casa não vai encher, eu sei que eu não vou perder meu negócio, eu sei que minha família tá em saúde. É muito mais fácil eu me mobilizar estando bem. Mas tu não acha que essa situação, sim, concordo absolutamente, mas você não acha que de alguma forma você fica um pouco mais vulnerável? Não se sente? Não, eu acho. É uma coisa que a natureza... Eu acho. Mas eu acho que no momento que eu levanto para ajudar, eu não tô tirando do meu. É muito mais simples, né, gente? Eu acho que o que aconteceu na pandemia expõe um lado do humano que é feio, mas que é muito humano. A gente, quando tá com medo, a gente muitas vezes paralisa e a gente quer se defender antes de defender o outro, né? É raro o ser humano que numa situação de vulnerabilidade, de estar sendo atacado, antes de garantir o seu, vai cuidar do outro. Faltou muito isso na pandemia, porque tinha muita gente que estava em segurança, mas tinha um medo que era muito irracional, né? Sim. A gente não tinha conhecimento por muito tempo, e mesmo depois de ter conhecimento, teve pessoas que mentalmente se perderam no caminho. E que entraram numa questão de medo que era irracional, aquilo não fazia sentido. Sim, nos foi imposto também esse medo, Com né? certeza. A mídia nos impôs isso muito, Com né? certeza. E como tem gente político, que não tem recursos de claro, não ser impactado pelo outro, né? Você não tem uma segurança interna tão estável para conseguir não ser impactado. Tinha coisas, por exemplo, que logo no começo eu questionava muito e as pessoas me diziam assim, mas não é hora de questionar, é hora de fazer o que eles estão mandando. Por exemplo, passar álcool nas compras. Não.
Absurdo. Gente, desculpa se vocês fizeram isso, mas pra mim não faz o menor sentido limpar a sacola do supermercado antes de Trocar guardar de roupa no da armário. rua. Não, o vírus não vai ficar ali, vai pular dali, vai. Então, eu acho que quando uma tragédia é muito local, muito regional, e eu acho total realidade o que você falou, assim, ó, aconteceu no Rio Grande do Sul e pode acontecer aqui amanhã e tá cada vez mais chegando perto de todo mundo, porque é uma realidade da natureza. Mas eu levantar quando eu tô bem pra ajudar o outro é muito mais simples pro ser humano do que eu fazer isso achando que eu também posso entrar no mesmo buraco, sabe? Eu vou me afogar junto. Se eu pular aí pra te salvar, eu vou me afogar junto. Então, eu acho que começa por isso, assim. O medo é uma questão muito paralisante para muita gente. E a pandemia era isso, era irracional. A gente não sabia ao certo. Não sabia ao certo, né? Sim, era uma coisa completamente fora do contexto, né? Ninguém podia imaginar que aquilo estava acontecendo. E sim, eu acho que muito desse processo que nos individualizou e nos assustou e nos distanciou como humanos, né? Um do outro, foi o medo que foi imposto, assim, né? Foi uma coisa. E é tão manipulativo isso, né? É tão fácil manipular uma sociedade quando você coloca medo. A gente, eu penso por mim, você pode pensar por você. Para me manipular, é só me colocar numa situação de medo, de eu estar apreensiva, de eu não ter segurança, né? Quer que eu faça alguma coisa por você? Diz que você vai fazer mal para minhas filhas. Eu faço o que você quiser. Então, quando o governo, os superiores, seja lá quem for, e põe medo numa camada da sociedade que é mais frágil, é um modo de manipular. Absolutamente. Então, a gente foi manipulado. Durante muito tempo, na pandemia, a gente foi manipulado. A grande massa é muito fácil de manipular, né? Quanto mais ignorante, mais fácil de manipular. Mas, através do medo, a gente manipula muito. Então, acho que agora aconteceu menos isso. Porque as pessoas se sentem seguras por não estar no Rio Grande do Sul. E um pouco gratas também, né? De alguma forma. Gratas. Assim. E vendo assim, né? É muito legal o ser humano, né? Porque quando você vê uma pessoa que perdeu tudo, absolutamente tudo, mas ela tá muito agradecida por estar viva, você fica até constrangido, né? De olhar pro lado e pensar, meu Deus do céu. Eu não consigo sentir essa gratidão e olha aqui tudo que eu tenho. Então, deixa eu pegar tudo que eu tenho, separar um pouquinho desse tudo que eu tenho e mandar pra lá. Porque aí eu vou me sentir melhor. E aí entra a sua segunda pergunta, né? A gente ajuda por quê? Por que a gente ajuda? Tem uma grande parte de nós que ajuda para se sentir bem. E acho que admitir isso é o primeiro passo para parar de julgar quem está ajudando. Todo mundo que ajuda pelo outro. Ah, com certeza ajuda pelo outro. A gente... Sim, não existe um individualismo, né? A gente tá num... Deveria ter essa consciência, pelo menos, né? Até eu ajudar para me sentir bem, que foi a fala que você usou agora, é uma assim, o até me sentir bem eu tô me sentindo tão mal em vendo toda essa tragédia que deixa eu ajudar para ver se a gente consegue terminar com esse negócio rápido e não ter que ver mais isso, né? Porque é muito triste, né? Não tem como você não se entristecer com aquilo, assim, é uma coisa que, tipo... É muito triste. E optar por não ver também, né? Quantas pessoas... não, eu não quero ter acesso a esse tipo de notícia, não quero falar sobre isso, porque isso mexe tanto comigo, eu não tenho estrutura para aguentar isso, então me passa o Pix aí, eu faço o Pix e acabou. Claro, Então, cada um vai ter seu jeito de se envolver como pode para manter a sua própria sanidade mental. Mas aí o que acontece? As pessoas vão lá e começam a ajudar. E algumas pessoas que começam a ajudar divulgam essa ajuda. Porque inspira outras pessoas a ajudar. E tem também, que ser por aí, eu acho né? até que é um ponto antes, porque algumas pessoas divulgam absolutamente tudo que elas fazem. Então, elas já divulgam tudo que ela faz. Sim, Divulgar agora o ato de ajuda é só parte do contexto. Claro, ela divulga o que ela come, ela divulga o que ela... Então, assim, eu achei muito louco esse julgamento aos influencers e aos blogueiros e aos famosos. Ai, mas não para de postar que tá lá julgando. Mas, gente, ela posta tudo o tempo todo. Por que ela pararia agora? Se ela tá lá, né? Então, é meio... É uma necessidade tão grande de julgar o outro e de tirar o mérito e de questionar. Eu acho que eu tenho um ponto bem interessante nisso, que é quando você não faz e você vê a outra pessoa fazendo, para não se questionar, não se arrepender
ou nem passar por nenhum outro processo seu, aponta o dedo. Ó, você, oportunista. Né? Para não ter que me perguntar. Por que eu não tô será fazendo? Será que eu não deveria estar fazendo alguma coisa também? Para não ter que fazer essa pergunta e ter que voltar atrás, porque se você tiver que fazer essa pergunta, será que eu não deveria estar fazendo alguma coisa também? Na hora que você voltou essa pergunta, você danou, porque você colocou a sua decisão em dúvida. Então, assim, você, oportunista. Né? E também, assim, a gente precisa considerar que, assim, se não fossem os oportunistas, o que seriam dessas pessoas, né? Então, assim, não importa se você é oportunista ou não. E o que você está ganhando com isso? Importa que alguma coisa precisa ser feita por essas pessoas, né? Porque... Mas o que você falou é perfeito, eu concordo. Porque, assim, quando a gente não tem segurança das nossas motivações e não está muito confortável com as nossas escolhas, quando eu não tô, sabe, eu tô segura com a minha escolha, eu refleti sobre isso, eu sei o que eu tô fazendo e eu não preciso que o outro me valide, eu tô segura com a minha decisão. Se você não tem isso, você vai ter que diminuir o outro para se sentir melhor. Né? Então, assim, se você escolheu não ajudar e você tá completamente em paz com isso, você não tem por que questionar se o outro tá ajudando ou não. Mas quando você tá nesse conflito, quando você ainda não chegou na resposta, será que eu devo, se eu não devo? Até quando eu devo me expor? Até quando eu devo falar? Não sei o quê. É muito mais cômodo você questionar o comportamento do outro do que estabelecer o seu, né? Então, isso aconteceu muito. E aí, o outro passo disso então vamos admitir aqui que todo mundo que ajudou foi por oportunismo. Essa empresa que doou barra de cereal foi para se promover, agora eles estão vendendo muita barra de cereal. A Madonna doou ou não doou, como alguns dizem, para virar, sei lá, mas o que ela já não é. Eu não sei o que ela precisa. O blogueiro que tava lá. Vamos fazer só um parênteses na Madonna. E a gente para de falar sobre isso bem rápido para não casar. Gente, o problema não tá no show da Madonna. Só o problema tá que, por uma questão política, a emissora não contou para ninguém o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul e as pessoas estavam sendo inundadas, estavam em casa assistindo o show da Madonna e a cidade estava sendo inundada. E assim, muitas pessoas poderiam ter evacuado suas casas antes, porque a emissora que pega... foi o único problema. O problema não está no show da Madonna. Manipulação. O problema está no que aconteceu na pandemia. Igual. Então, se a raiz do problema está em ambos os lugares. Mas, enfim... Voltamos pro próximo, saímos da Madonna. Não. Mas a Madonna foi só esse fez o problema. O show dela, tá Madonna tava trabalhando, gente. Tá tudo certo. Deixa a mulher em paz. Mas vamos então concluir aqui que foi oportunismo, tá? Uhum. Gente, ok. Eles ajudaram, não é isso que importa, no fim das contas? Não, e assim, o que eu acho, assim, é oportunista porque tá fazendo... Tá mostrando o bem. Não, e outra coisa, assim, vamos dar um exemplo bem simples. O Chala, tá? A gente queria ajudar de alguma forma. A gente tem 2 alunos, tipo, mega na linha de frente, fazendo um trabalho fantástico e a gente queria poder colaborar mais com eles. O que a gente fez? Vamos fazer uma aula guiada. Eu sou obrigada a divulgar essa aula guiada para ter maior oportunista. Conseguir o maior número de dinheiro, assim, o maior volume de dinheiro possível para esse dinheiro ir direto e reto, assim, sabe? Tipo, e você sabe que, assim, entrou na conta hoje, amanhã a pessoa tá comprando o que precisa. Né? Então, assim, não é divulgar o nome. Não, eu sou obrigada a divulgar. Cacá, então, você tem que divulgar. Todos nós temos um nível de influência. O meu é um pouquinho maior que o da Madonna, por exemplo. Todos nós. Então, por que não usar esse poder de influência para o bem? Eu questiono muito isso e acho que é cultural do Brasil, porque existem alguns países... É que se eu vou usar para o bem, ou eu vou usar para o mal. Ou eu não vou fazer. Isso! Então, por que eu tenho que não fazer, sabe? Não, eu quero escolher influenciar. Eu sou uma pessoa que gosta de influenciar, então eu faço isso. Mas eu acho que é muito cultural e vem dessa coisa de julgar, porque em alguns países as pessoas divulgam os trabalhos filantrópicos delas. Isso é falado para quem eu dou, quem eu ajudo, o trabalho comunitário, o trabalho voluntário. Aqui tem uma coisa de que falar é feio, porque você deveria fazer quieto. Não, e tudo bem, eu acho que assim, ó, se você vai tirar da sua conta bancária, tá, um dinheiro e vai depositar para alguém e tá tudo bem, você não precisa divulgar isso. A quantidade... Você divulga se tiver um propósito, claro. Exato, não é para falar, olha que fiz um pix. Não. Você não precisa. Agora, se você tá
fazendo um trabalho no qual você quer mobilizar Isso. pessoas para que esse trabalho tenha realmente um impacto, você precisa divulgar. Com certeza. Mas eu Né? até questiono... Tipo, por exemplo, esses caras mega, tanto influencers como empresários que pegaram os seus aviões, os seus helicópteros e foram para lá levar comida e tal. Eles têm que divulgar, porque eles é que conhecem todas as pessoas que têm helicópteros no país. Isso. Então, eles são obrigados a estimular os caras que estão com o helicóptero guardado a tirar de lá e levar água. É óbvio Agora, isso. o primeiro ponto eu até Agora, questiono. se você está ganhando, se você tá ganhando seguidores com isso, beleza, é uma consequência. Tá tudo também, certo. gente, qual é o problema? A gente está vivendo uma tragédia, tem coisa muito mais... Não, eu acho que tem uma coisa de escassez muito grande aí, Claro. sabe? Como se, ela ganhou muitos seguidores, então isso quer dizer que eu não vou ganhar, e aí eu me sinto... Para! Mas eu até... Aí, oportunista, o dedo, né? Agora, uma polêmica aqui pra gente refletir, eu nem tenho a resposta, tá? Mas é algo que eu reflito. Tem muita gente que... Você é exemplo pra pessoa, por exemplo. A Cacá é uma profissional, uma mulher, pra uma menina mais jovem, que ela te vê como exemplo, inspiração. Então, as coisas que você faz, o jeito que você se comporta perante o mundo, os seus valores, eles inspiram, impactam essa geração mais nova. Então, eu até acho que é legal, sim, falar que, olha, no meu PF... Eu sou uma pessoa que gosta de ajudar, de fazer colaborações. Eu faço isso. Eu não vejo por que a gente não pode falar sobre isso, sabe? A galera influencia a gente a comprar shampoo. Não posso influenciar, dar um pedaço da sua renda para quem precisa? Então, de novo, eu não acho que é um jeito de... olha como eu sou boazinha. Não. Não, isso está vejo. inserido no meu guarda-chuva de valores, sabe? Esse é o ser humano que eu sou. E eu acho que você deveria ser assim também. Que tal? Não, e também assim, uma a gente está falando sobre uma situação muito específica. Muito pontual. Muito pontual, muito específica, que não só aconteceu, mas ainda está acontecendo, as coisas, né? Ainda estão... O processo ainda vai por um tempo, a gente sabe disso. E a questão é, num momento desse... Não se tem que julgar nada. Pois é, por quê, né? Por que a gente não consegue sair Querendo disso? fazer ou não. É um momento, tipo, emergencial, sabe? É um momento de, assim... Eu lembro de estar no avião... Não, eu lembro de estar no trem e a gente ter, tipo... 3, 4 pessoas internamente que estavam, tipo, ajudando muito. Eu lembro de eu estar no trem, mudando de cidade, e a gente tinha R$2.000, e a gente faz o que com esses R$2.000? Mais pallet de água, ou cobertor, porque ia esfriar. E a gente, tipo, cara, mas é só R$2.000. Tipo, meninas, não importa, façam o que vocês acharem melhor, eu preciso embarcar e eu vou ficar sem internet. E depois nem precisa me saber o que foi feito. Assim, é que são situações que, tipo, cara, as pessoas estão precisando. Não importa o que você pensa. Não, mas... Né? Importa que a gente alcance... Não importa o que você, no alto do seu privilégio, fazendo ou não, julgue o que eu estou fazendo. Isso é problema teu, você faz isso com isso. O que importa é o que eu estou fazendo chegue na mão da pessoa que está precisando e eu nem me importo que ela saiba que sou eu que estou fazendo. Dane-se quem está fazendo. O importante é que ela seja beneficiada e tenha esse conforto que ela precisa nesse momento, ou pelo menos o mínimo indispensável para ela sair desse lugar onde ela está. Eu acho que, para mim, eu resumo essa história toda nesse lugar, assim. É que o que me desanima, e eu acho que a gente não aprendeu a lição desde a pandemia, é que enquanto a gente não olhar para nós mesmos, para essa consciência, não adianta a gente ficar querendo salvar a humanidade. Porque volta para o lugar de o ser humano está muito inconsciente, está muito quebrado, sabe? Então, você vai continuar julgando num momento como esse, porque você está quebrado. Então, de novo, eu volto para esse lugar de, para ajudar o outro, você precisa estar bem. Eu não estou falando só sobre a sua casa não estar cheia de água. Eu tô falando sobre você trabalhar em você, para você ser uma pessoa mais consciente, mais humana, para numa hora dessa você conseguir criar conexões com o outro, ao invés de ficar se distanciando do outro, apontando o dedo e julgando. Enquanto
nós, como seres humanos, como indivíduos, não tivermos a disposição de trabalhar em nós mesmos, não adianta ficar fazendo trabalho humanitário toda crise que tiver, porque a gente vai continuar repetindo os mesmos padrões como indivíduos. É isso que me desanima, sabe? E a gente tinha a ilusão de que na pandemia as pessoas estavam nesse movimento de olhar para si. É a mesma coisa assim, ó, aquecimento global, que é o que está gerando tudo isso. Não adianta a gente falar de aquecimento global num nível global se a gente não mudar a nossa consciência individual, porque é o indivíduo que faz a coisa ficar generalizada. Então, os conceitos estão errados. Assim, eu vejo muita gente falando em salvar a baleia-orca, mas é a pessoa que está apontando o dedo e chamando o outro de oportunista. Então, o que adianta você pensar na humanidade como um todo se na sua comunidade você contamina os seres humanos, você cria essa polaridade? Eu acho que, de novo, é mais uma oportunidade da gente voltar para nós mesmos. Estar inteiro é a melhor forma que a gente vai ter de ajudar o outro. Quando essa tua fala do estar inteiro, eu gosto de pensar num ser humano. Eu acho que a gente é dividido em dois, né? E a gente tem o intelectual e o emocional. O emocional, quando pega em mim, ele é acionado. O intelectual, quando pega no outro, ele tá pronto para falar o que Afiado. quer, a hora do que quer. Tá maravilhoso. Só que quando a gente não alinha, né? Quando a gente não olha para si mesmo com esses dois olhos e quando a gente não olha para o outro com esses dois olhos, tudo que bater em mim vai pegar na minha emoção, e tudo que bater no outro vai pegar no meu intelecto. Aqui então, assim, dói, lá eu julgo. Então, assim, as coisas nunca vão estar ali. Então, por isso que você fala, quando você fala o ser humano está quebrado, eu penso nele nesses dois lugares, assim. O que junta os dois está quebrado. A gente pode dizer dessa forma, né? Então, as pessoas, assim, não alinha aquilo que eu até alinha nível de... A pessoa tem a sensação de que ela está alinhada a nível de valores e está alinhada a nível de valores, só que os pontos de vista, eles são diferentes pro outro, né? Então, acho que é muito delicado. Quando bate em mim, bate diferente. Né? Quando isso é a separação, né? Isso causa a nossa separação. É a gente se sentir distante do outro. Então, assim, essa parada que você falou do aquecimento global. Tipo, não adianta você postar aquecimento global e comer seu bife todo dia e andar de avião para qualquer lugar que você querer ir. Não vai resolver, Só entendeu? quando então, é conveniente eu atuo, sabe? Só quando é um repost que eu tenho que fazer. Aí não adianta, sabe? Então, assim, vamos falar de aquecimento global? Vamos. Olha, gente, então, aquecimento global. Isso são as coisas que eu tenho feito para colaborar. O que você tem feito? Quem sabe se inspira nessas ações e vamos... Mas ninguém faz nada. E eu acho maravilhoso, né? A gente se provocar mais. Ninguém faz nada. Porque ao invés de apontar o dedo e julgar, eu acho que nós teríamos que nos cobrar e nos responsabilizar mais. Sabe? E na nossa intimidade mesmo. Por exemplo, você virar pra mim quando você vê que eu tô incoerente e falar, pelo amor de Deus, né? A gente não faz isso. A gente faz muito pouco isso. A gente prefere o quê? Fofocar com o outro, apontar o dedo, falar por trás. Então, responsabilizar o outro... Isso é uma coisa humana também. Não tenho muito o que fazer. É humano, mas é tão mais... Eu não sei, eu acho que falta tanta responsabilidade na gente. E responsabilizar o outro também. Lembrar o outro de que, você tá desviando do caminho, cara, eu te conheço, eu sei que você valoriza isso, eu sei que você tá... Volta! Lembrar o outro, dar umas cutucadas, sabe? Porque a gente se perde, é normal, né? Óbvio, se a gente não tem essa galera pra manter a gente na linha, é muito difícil, é um trabalho muito difícil a gente equilibrar esses dois Às vezes pontos. A gente tem, talvez... Posso dar uma delirada aqui, mas a gente talvez tenha um universo jogando essas tragédias pra gente voltar pro eixo. Total. E aí todo mundo volta pro eixo, fica um pouquinho, mas é aquele... eu vi um meme outro dia que falava... Não, eu vi... um meme que falava outro dia assim, a menina falava, se eu assistisse um filme que a atriz principal vivia uma pandemia e tragédias ambientais nesse nível e achar o filme tipo Tom Cruise. Tipo, aquelas bobagens que a gente sabe que... Over demais. Completamente absurdas. Mas não, a gente está vivendo isso. O que mais a gente precisa voltar para viver para entrar no eixo? Que a gente ficou muito...
esse processo de apontar o dedo para o outro e não avaliar a si mesmo ficou muito forte nas redes sociais, né? Porque a gente já falou sobre isso várias vezes. A gente fala, não relê o que faz, posta e sai. Isso. Né? Mas é assim, o que eu falei mesmo? Nem sei, eu só botei lá. É assim que funciona, né? Tá muito acelerado e muito raso. É assim, tudo, você né? faz cursos de como bombar no Instagram, é assim que eles ensinam a fazer, Total. né? Só que aí Porque é assim, isso que você não importa. você não avalia aquilo que você faz, você avalia o que o outro faz, que daí você para escutar o outro, É. né? Com os olhos Uhum. mais provocativos, com aquele seu intelecto, Sim. para pegar no outro aquilo que você gosta e apontar aquilo que você não gosta. Total. Né? Então, assim, é muito doido. É uma questão que, de novo, eu gosto sempre de repetir. Isso não vai mudar muito, porque é humano. Mas a gente que tem um pouquinho mais de clareza quando começa a falar sobre determinadas coisas, porque, assim, determinadas coisas a gente vai ter clareza, outras a gente vai estar completamente com obscura. certeza. Mas, assim, aonde clareou um pouquinho, não, peraí, deixa eu... Né? Aonde doeu um pouquinho, deixa eu colocar o meu intelecto aqui e tentar resolver o que eu posso mudar aqui, o que eu posso mudar ali, né? Um pouquinho, né? Esse equilíbrio entre intelecto e emocional é muito bom. Quem sabe o bife todo dia se torne uma vez na semana e quem sabe um dia não tenha mais. Eu digo bife sem preconceito, assim, é só um exemplo, né? Tem uma coisa que aconteceu também, que acho que veio da pandemia, e que acho que a gente ainda carrega, que é uma desconfiança generalizada no outro, né? A gente não confia mais no outro. Ninguém mais confia em ninguém. Pelo contrário, a gente já parte do princípio de desconfiar, né? Então, por exemplo... Eu sempre fui assim, então eu não tenho muita essa referência. Eu vejo isso acontecendo de uma forma muito genérica, e eu acho que isso tem a ver com esses dois lados que você falou, de não olhar para o outro com a generosidade que o outro merece. E o que eu quero dizer com generosidade? Vamos pegar esse exemplo, né? A pessoa que estava lá atuando em campo, esses meninos todos do surf, por exemplo, que foram lá fazer trabalho voluntário, e a gente escutou, oportunista, não sei o que é. Antes de eu chamar de oportunista, será que eu não consigo ter um olhar generoso? Né? Antes de ter um olhar de desconfiança, já partir desse lugar, eu não consigo olhar essa pessoa como um ser humano que eu confio antes que me prove o contrário? Não, esse cara foi lá, que legal, ele largou a vida dele, largou os filhos, largou o trabalho e tá lá. A gente não faz mais isso. A gente desconfia de tudo, a gente questiona tudo. É que a gente é que é isso que eu falei, assim, o brasileiro, ele agravou, pelo lado emotivo dele, ele agravou essas polaridades. Então, assim, uma polaridade política que a gente criou, a gente colocou ela em tudo, né? Tudo. Eu vi um comentário falando do Scooby, né? Falando tipo assim, esse cara deve estar ganhando uma grana da Red Bull pra estar aí. E eu falei, nossa, ainda bem que a Red Bull tá dando uma grana pra essa história também, Pois né? Poxa. Tomara que a Red Bull esteja fazendo isso, né? Você sabe que eu vou contar até um relato pessoal. A gente não sabia muito bem como envolver o Ela nisso. A gente demorou um pouco para tomar decisões. A gente fez coisas no PF, mas não sabia muito bem, né? Aí teve uma hora que a gente falou, vamos falar que todo mundo que se inscrever esse mês, 100% dessa renda vai pro Rio Grande do Sul. E a gente anunciou isso. E aí uma pessoa que eu admiro e confio muito, logo depois fez um post falando que é um absurdo os vendedores de infoprodutos estarem usando esse momento como oportunidade de captar novos leads. E eu sabia que ele não estava falando diretamente comigo, mas como eu confio nele, fui generosa, eu preciso entender melhor o que esse cara está falando, talvez eu tenha feito uma cagada aqui, deixa eu repensar. E mandei uma mensagem para ele, escuta, mas você acha que todo mundo que está fazendo isso está querendo captar leads, né? Eu não entendi, você generalizou e o que você pensa sobre isso? E ele falou, eu não vou vender produto nenhum meu e a renda vai ser convertida para lá. E aí eu pensei, olha que louco, né? A pessoa que tá fazendo, ela é oportunista e você, então, não faz nada. Pra mostrar o quão não oportunista você é. Nossa, parabéns! Então, gente, o que aconteceu? E é uma pessoa lúcida, sabe? De novo, é o que eu tô te falando. Foi um exemplo pra isso. A pessoa, ela não fez nada. Ela ficou em cima do muro. E ela acha que isso é uma honra. E daí, na hora que as pessoas começaram a fazer, elas... Tá, agora... Primeiro eu me posicionei dizendo que eu não ia fazer nada.
Posso não ter me posicionado na rede, mas para mim mesma eu me posicionei dizendo Isso. que eu não ia fazer nada. E aí agora se as pessoas estão fazendo, Mexeu comigo e aí eu não tenho como reverter essa história. E aí, oportunista. Mas a pergunta é, se não existissem os oportunistas, o que seriam de muitas dessas pessoas? Essa é a pergunta 1. Segunda pergunta é, eu, pessoa física, e eu como representante de uma pessoa jurídica, prefiro que apontem o dedo para mim mesmo e me chamem de oportunista e dane-se aquilo que você pensa. Nesse momento, eu banco isso e pelo menos eu durmo com a cabeça tranquila, sei que eu fiz o que eu pude e vou seguir fazendo, porque a gente tem várias ações, a gente tem, tipo, o aniversário do Xala, que precisa ser feito, que a gente agora... Que vai seguir, né? Que vai seguir, caminho? Vai seguir fazendo. É exatamente isso. Então, são duas perguntas que eu acho que todos nós precisamos fazer de alguma forma, né? Quem que você quer bancar? O oportunista ou não oportunista? Porque os dois é bancar um papel. E vamos ser oportunista agora para sempre. Vamos ajudar sempre agora, entendeu? A gente já ajuda sempre. Né? Mas agora o expondo. O sempre teve entendeu? isso, né? O Xala sempre... Só que, de fato, eu nunca quis expor, né? Eu lembro até uma vez, há muitos anos atrás, que eu comecei a receber, foi assim, parecia que... Eu tenho a sensação, foi um grupo de pessoas que combinou de mandar tudo numa cacetada só, porque eu recebi muitas mensagens. Tinha uns perfis que pareciam meio fakes, assim, falando que o Instagram da escola só tinha loirinha bonitinha e tal, essa história, né? E eu lembro que chegou um momento em que aquilo... Naquela época, eu era a única pessoa que tinha acesso ao Instagram da escola, né? Era eu que fazia, era eu que respondia, tudo era... Não sabia nem o que era lead. E eu lembro que chegou uma hora que aquilo me apurrinhou de um jeito... que eu fiz uma pergunta, voltei para todos esses e falei assim, mas escuta aqui, o que você tem feito? Tá aqui, ó, recibo que eu gastei com isso, tanto para cachorro, tanto para instituição, tanto para não sei o quê, tanto para... Eu faço... e outra coisa, bolsa de estudos na escola, eu tenho essa. Por isso que eu acho que tem que divulgar. Eu não preciso divulgar. Agora... O que você tem feito? Nunca ninguém me respondeu. Todos eles visualizaram. Mas o ataque é sempre assim. Eu nunca tive nenhuma resposta. O ataque é sempre assim. Eu acho que para fechar esse tema, dá para a gente relacionar tudo isso com inveja. E aí as pessoas acho que não entendem muito bem o que significa inveja, né? Quando é que a gente sente inveja, né? Quando o outro está fazendo alguma coisa que eu valorizo muito, mas eu sei que eu não faço. Isso é o significado de inveja, né? Então, a gente acha que é só sobre bunda dura. E é também, porque o outro tem a bunda dura, eu queria tanto ter, mas eu não tenho. Mas eu não quero puxar ferro pra ele. Eu não quero pagar o preço, eu não quero bancar o que eu tenho que fazer para ter aquilo. Então, o que eu faço? Eu aporrinho a vida do outro com a minha inveja crescente. Se a gente pudesse olhar para nossa inveja como um sinal de alerta, de olha aqui, cara, isso é importante para você. O outro tá fazendo. Por que tá me incomodando tanto? Por que você não faz ao invés de ficar apurrinhando o outro, sabe? Então, sempre que surgir essa ânsia de julgar o outro, de diminuir o outro, olhar para a falta daquilo que o outro tem, que faz tanta falta em você, e tentar construir um caminho que aquilo faça parte de você, né? Eu acho que isso é olhar para si antes de olhar para o universo, antes de olhar para a comunidade, antes de olhar para a humanidade. Resolve os seus atritos, que já é meio caminho andado, assim. Quanto mais forte a gente tiver, melhor preparado a gente vai estar para ajudar o outro, em todos os sentidos também. Então, a inveja, para mim, é sempre uma bússola, sabe? Olhei e me deu aquela pontada ali de... Porque eu gosto de pensar assim, né? Porque a inveja, ela não vem como uma inveja, ela vem como um incômodo. Total. Né? A raiva não vem como uma raiva, ela vem como um incômodo. Tudo começa por um incômodo. Então, assim, cara, detectou o incômodo, olha para ele. O que é, né? O que é? Porque daí você começa a... É porque, assim, você pega um incômodo e você começa a esmiuçar ele vai cair em ti, né? Porque nunca é sobre o outro, é sempre... O outro não existe. Né? O incômodo é meu, quem sentiu o incômodo sou eu. Então, deixa eu, né? Quando eu digo isso, quando eu falo que eu banco a oportunista, é porque naquele momento em que eu fui... quer dizer, eu não fui diretamente atacada, mas que eu vi atacando pessoas que estavam fazendo um trabalho que eu estava achando fantástico. Tipo assim, eu nem sabia que... Eu sabia que o Pedro Scooby existia, eu sabia dele, lógico. Mas assim,
ele para mim era um surfista, e agora ele é quase um ídolo, assim, tipo, eu passei a ver coisas, depois que ele levou o cachorro embora e chamou de Eldorado, então, e pelo amor de Deus, eu quero saber, Ganhou. eu sigo ele para saber, para ver vídeo do cachorro. Eldorado. Tipo, tenho essa referência, mas quando começaram a atacar essas pessoas, me atacaram também, porque eles viraram os meus ídolos do momento, né? E aí começaram a atacar eles, me atacaram, e eu, opa, mas por que eu tô tão incomodada se é com eles? Não, eu tô incomodada porque assim, não, eu me reconheço. Eu me reconheço aí de alguma forma. Isso. Então, assim, eu vou bancar o oportunismo, porque eu tomei essa escolha, né? E se posicionar, né? Física e jurídica, né? Isso que você está fazendo hoje é tão raro que as pessoas não se posicionam por medo desse ataque todo. A gente também quer se aceita, quer ser. Claro. Então, também ter coragem de se posicionar é uma responsabilidade, né? Eu ajudo e eu tô aqui expondo que eu ajudo e eu acredito nisso e tô aqui expondo sempre que eu acredito nisso. Sempre ajudei, nunca falei isso, porque, enfim... Pois é, mas a partir de agora eu vou falar mesmo e vou bancar e me chamem de oportunista. Então, acho que falta isso também, né, na gente. A gente se expor mais mesmo e bancar isso. Talvez a exposição seja um bom próximo tema. Ui, para 2 pessoas discretas.